Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Neste vídeo, vamos dar continuidade com a parte 13 do tema Construindo uma Rede Neural do Zero. Aqui, nós vamos começar a primeira parte da implementação do algoritmo Backpropagation. Vamos lá. Bom, vamos dar início, então, à implementação do algoritmo Backpropagation. Veja que eu preparei a tela aqui da seguinte forma, né? Eu tenho um código. E a gente aqui, ó, no canto inferior direito, do lado da minha imagem aqui, ó, aqui do ladinho, do lado direito, eu fixei a tela do último slide do vídeo passado, que é o resumo do algoritmo, tá? Então veja que a gente tem aí os 4 passos, e aí o resumo ele consiste em, basicamente, cálculo de delta e de gradiente, e depois a atualização dos pesos baseados nesse gradiente. Tá? Então como é que funciona mais ou menos resumidamente? A gente está em uma determinada camada de neurônios. Nessa camada de neurônios, a gente vai calcular os deltas, e de cada neurônio vai ter um delta para a gente calcular, e cada peso do neurônio, de cada neurônio, vai ter o gradiente para a gente calcular. Tá? Então a gente calcula, e aí o que a gente vai fazer a mesma coisa agora para a camada anterior. Só que quando a gente for para a camada anterior, a gente vai passar os deltas e os pesos que a gente calculou da camada corrente, certo? E aí, por isso que a chamada é recursiva, porque depois que a gente faz isso, a gente vai repetir o mesmo processo para a camada anterior. Então, a gente vai fazendo isso até chegar na camada que está ligada à entrada de dados da nossa rede, certo? E depois disso, lá no último passo, a gente vai atualizar os pesos, de acordo com esses gradientes. Bom, ao longo do caminho, né, desse caminho que vai dar saída para a entrada da rede, calculando todos os deltas e todos os gradientes, a gente vai ter que armazenar isso em algum lugar. Tá? E onde é que a gente vai armazenar? Nos neurônios. Então, cada neurônio vai ter um delta e cada peso desse neurônio vai ter um gradiente. Então, nada melhor do que armazenar isso no neurônio. O que mais que a gente vai precisar ter? A gente vai precisar ter uma estrutura onde a gente vai temporariamente, né, a cada camada que a gente calcule os deltas e os gradientes, a gente tem que armazenar essas informações para passar para a camada anterior. Porque se você olhar aqui, ó, toda hora eu erro o sentido, se você olhar aqui no slide, tá, você vai ver que os deltas da camada anterior dependem do que para serem calculados? Dá uma olhada ali no passo 2, tá? Depende dos pesos e dos deltas da próxima camada. Então é por isso que a gente precisa armazenar temporariamente e passar esses dados sempre para trás, né? Por isso que o nome é o backpropagation. Ok? Então vamos começar com o neuron.h, aonde a gente vai alterar a nossa estrutura que representa o neurônio, tá? Então vamos lá, o que é que a gente vai precisar acrescentar aqui? A gente vai precisar acrescentar o seguinte, tá? A gente vai precisar acrescentar o delta, vamos lá, float delta. Que mais? A gente vai precisar acrescentar aqui, ó, um vetor de gradientes. Por quê? Porque para cada peso tem um gradiente. Então, vou chamar de grade W. Ok? Os gradientes dos pesos. Também temos o gradiente do bias. Vou chamar de grade bias. Vou chamar de grade B, né? Grade W e grade B. O que mais que a gente vai precisar aqui? Bom, quando a gente computa um neurônio, certo? O que é que a gente faz? A gente utiliza o compute out, que é essa função aqui, tá? A função compute out. Lembrando que essa função também ela é recursiva, né? Então, quando a gente executa ela, se tiver neurônios conectados a um neurônio que a gente está calculando compute out, a gente chama recursivamente a função, tá? Então, o que a gente pode fazer?
a gente pode armazenar no neurônio também a saída dessa computação. Por quê? Porque lembre que para calcular o gradiente, né, a gente precisa, o gradiente ele é calculado da seguinte forma, vamos lembrar aqui, olhando para o slide, tá? Quando a gente calcula um gradiente, a gente vai pegar, multiplicar o delta do neurônio de destino ao qual o parâmetro está conectado, multiplicado pelo peso dessa conexão e multiplicado pela saída do neurônio de origem, né? Temos um neurônio de origem e de destino conectados por esse peso que está conectados por essa conexão onde está o peso, tá? Então, ó, para a gente multiplicar pela saída do neurônio, a gente tem que armazenar a saída do neurônio, certo? Eu vou chamar essa saída de A, ok? A é a saída da função de ativação, é o resultado da função de ativação, tá? Lembrando, a gente tem a função de ativação, que tem como parâmetro o somatório. Esse somatório está representando pelo z, né, pela variável z, né? Ou melhor, pela função z. E a gente tem a função de ativação em função de z, tá? E a saída dessa função de ativação é a saída do neurônio, que a gente vai chamar de A, tá? Então, depois que a gente computar, a gente vai armazenar no A o resultado. Então, vamos ter também aqui o float A. Outra coisa também que a gente vai precisar armazenar no neurônio, tá? A gente vai armazenar o Z. Porque lembre, o Z também ele é utilizado para algumas coisas intermediárias quando a gente estiver executando um algoritmo, tá? Então a gente também vai deixar isso aqui armazenado toda vez que a gente calcular o Z no compute out, certo? Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa, eu acredito que não. Nós agora vamos fazer o seguinte, ó. Seguindo aqui o roteiro, a gente... O que mais que a gente precisa alterar aqui? A gente ainda tem uma coisinha que a gente precisa alterar no na nossa estrutura de neurônio, que é o seguinte, ó. O neurônio ele tem uma função de ativação, tá? Só que veja, essa função de ativação agora ela não está isolada. Por quê? Porque a gente precisa também saber a derivada dessa função de ativação, tá? Eu poderia simplesmente chegar aqui e colocar uma outra... Poderia simplesmente aqui, ó, colocar um outro ponteiro de função, né? Float, sei lá, chamar aqui de derive act, alguma coisa desse tipo. Ou seja, eu teria a função de ativação e a sua derivada. Só que o que acontece? Se eu deixar dessa forma, eu posso colocar uma função de ativação x com a derivada de outra função. Tá? Eu não quero isso. Eu quero que, se eu tiver uma função de ativação x, eu quero que a sua derivada seja a derivada dessa função, senão não adianta de nada. Tá? Então eu vou substituir tudo isso aqui, ó, por um tipo chamado actfunc, que a gente vai colocar aqui, e chamar aqui de actfunc. Eu agora ó, tenho um tipo chamado actfunc, que a gente vai construir aqui, e dentro desse actfunc, a gente vai ter tanto a função de ativação quanto a sua derivada, tá? Então vamos criar essa estrutura aqui. Vamos chamar aqui de actfunc. E aqui a gente vai colocar aqui. Agora aqui a gente vai ter os dois ponteiros, tá? A gente vai ter o ponteiro de função chamado de func, né? A função. E nós vamos ter a sua derivada. Vamos chamar de derive, tá? Ok, beleza. Bom, a gente também vai ter que ter aqui, ó, já que a gente está aqui, né? Mas não vai ser no neurônio. Vamos lá. A gente também vai ter que ter agora, ó,
vamos ter que fazer uma alteração aqui. Então é isso que a gente tem que fazer no neurônio, tá? O que a gente vai precisar fazer aqui agora é o seguinte, a gente vai ter que fazer uma alteração aqui no compute out, tá? Por quê? Porque o compute out, ele vai, depois de computar, salvar no neurônio o A, salvar no neurônio o Z, tá? Ou seja, eu computei a saída do neurônio, vou salvar a saída do neurônio aqui no A. E também, como durante a computação do cálculo de saída do neurônio, eu também computo o Z. Então, também vou salvar o Z. Então, ó, primeira mudança que a gente vai fazer aqui é o seguinte. O nêuron, ele não vai ser mais uma variável, ele vai ser um ponteiro. Porque antigamente a gente não alterava o nêuron, né? A gente só utilizava o nêuron como uma saída, uma leitura de dados para a gente computar a saída. Só que agora a gente vai usar o nêuron para ler os dados dele, computar a saída e gravar no próprio nêuron a saída e gravar no próprio nêuron o Z, tá? Então, ó, se eu deixar aqui como sendo uma variável, toda essa gravação, essa alteração que a gente está fazendo, ele vai estar fazendo uma cópia de nêuron. E não o nêuron que eu vou passar como referência aqui para a função, tá? Então é por isso que tem que ser ponteiro. Bom, e agora a gente vai ter que fazer essa alteração aqui lá dentro do neuron.c. Vamos lá. No compute out aqui, vamos ter algumas mudançazinhas aqui, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, depois que eu faço o compute out, eu vou salvar a saída desse compute out no neurônio que eu estou computando essa saída no seu campo A, tá? O campinho A que a gente acrescentou lá. Então vamos separar as coisas aqui para ficar mais fácil de a gente alterar isso aqui. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o neurônio que a gente está trabalhando com nêurons, tá? E vou referenciar ele por um ponteiro para poder alterar ele. A gente vai ter aqui, ó, neuron. Peraí, neuron.conneurons. E eu computo a saúde do conneurons, é isso? É. Conneurons e. Como é ponteiro, eu vou pegar o endereço. Ok. E aí, ó, a gente vai ter uma variável que eu vou chamar de A, que vai ser a computação desse nêuron. Então, compute out neuron vírgula x. É isso mesmo? É. E agora, ó, a gente aqui vai jogar o A. Jogar o A. Só que agora, o que acontece? Como eu já computei, eu vou salvar, eu já fiz a computação desse nêuron, eu vou salvar nesse nêuron, no campo A, o resultado dessa computação. Ok? Depois que eu faço o somatório, né, que vai estar vinculado na variável K, a gente também agora vai fazer o seguinte. A gente agora também vai salvar nesse nêuron, no campo Z agora, só que tem um detalhe, né? Aqui não é mais... Se fosse nêuron, eu estaria alterando isso numa cópia do nêuron que eu passei como parâmetro. Então, como eu agora está sendo um ponteiro, então, na verdade, aqui, ó, eu estou pegando o conteúdo apontado por esse ponteiro. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Aqui, aqui, que mais? Tá tudo certo no restante? Parece que sim. Neuron weights. É isso mesmo? Neuron weights. Não, tem um detalhezinho aqui que tá... Tem um detalhezinho aqui errado, tá?
Eu estou chamando aqui de nêuron, mas vamos chamar aqui de nêurons, né? Nêurons, esse aqui que é um neurônio só. Neurons connection, neuron, tá tudo ok aqui agora. Vai ser neurons. Só que aqui... Ah, não. Perdão, gente. Desculpa. Perdão. Eu já estou passando só um neurônio para fazer a computação. Não é um vetor de neurônio. Esse ponteiro que a gente acabou de colocar aqui é só para a gente não ter uma nova cópia e a gente não alterar a cópia em vez de estar alterando o neurônio que a gente está passando como referência. Tá. Então é nêuron mesmo. Desculpa. Então, na verdade, não tem isso aqui não, cara. Tá? Na verdade, o que a gente vai ter aqui, ó, eu vou chamar de o nêuron a ser computado, né? C-nêuron, o nêuron a ser computado. Pronto. Ficou melhor assim. Não, o nêuron a ser computado é o nêuron connections e, beleza. Ok. Aqui é C-nêuron, aqui é C-nêuron e aqui é o nêuron. Ok, tá certo? Tá, beleza. Pronto, é isso. Deixa eu ver, conferindo aqui. Então aqui a gente, para cada neurônio conectado ao nêuron, a gente vai fazer a computação desse neurônio, que eu estou me referenciando por C-nêuron, ok? Vai armazenar a computação em A, e depois vai alterar o campo A de C-nêuron com a saída dessa computação aqui, beleza. Vamos fazer o somatório, ok, com os pesos. E aí no final a gente vai armazenar em Z esse somatório. Pronto. Ok? Então aqui está tudo certinho. Aparentemente... aparentemente está tudo completo aqui, tá? Bom, agora o que é que a gente vai fazer? Vamos seguir aqui o roteiro para a gente não deixar de fazer alguma coisa aqui sem querer, tá? Então a gente estava em neuron.c, onde a gente já alterou o compute out. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Ok. Então agora, ó, o que é que a gente vai fazer, tá? Agora a gente vai criar as funções de... a derivada das funções de ativação. Certo? Então vamos lá na derivada das funções de ativação, que vai ser no neuron.h. Salvando aqui. Bom, a gente já fez aqui, né, já preparou o neurônio para receber, em vez de receber um ponteiro de função único, receber uma estrutura aonde vai ter a função propriamente dita e a derivada dela, tá? Agora vamos criar lá no... Eu abri o Neuron, mas não é o Neuron, é o NetMath. Vamos criar agora as funções derivadas das funções de ativação, tá? NetMath.c. Bom, quem seria a derivada da função identidade? Vamos lá. Lá, o que vocês aprenderam de derivada lá no vídeo passado, né? Lembra o seguinte. Quando eu estou derivando um f de x, né? Por exemplo, derivada de f de x em relação a x. Se o x for 2x, a derivada vai ser uma constante, que vai ser quem está multiplicando x. Nesse caso, 2, tá? A função de identidade, a gente tem o quê? A gente tem f de x igual a x.
Então, a constante que multiplica x é 1. Então, a derivada da função de identidade em relação a x vai ser 1. Tá? Então, vai ser a coisa mais fácil do mundo aqui criar essa derivada, tá? Então, vamos chamar aqui de derivint. Ok? Então, independente de quem seja x, a sua derivada vai ser 1. Tá? Então, não tem o que ser feito aqui. A derivada da função sigmoide. A gente viu que a função sigmoide, ela a sua derivada, ela é a própria sigmoide multiplicada por 1 menos a sigmoide. Percebeu? Então, é isso. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Olha só uma coisa, né? Eu posso fazer isso de diversas formas, tá? Eu posso fazer isso aqui recursivamente, retornando, né? Poder fazer isso aqui, né? Return sig de x vezes 1 menos sig de x. Não é isso? Não seria isso? Bom, mas aí eu teria que ter uma condição de parada na recursão, enfim. Eu poderia fazer isso explicitamente. Quem é a sigmoide de x? É 1 sobre 1 mais esp de menos x. Eu poderia fazer isso aqui. Eu jogo aqui, ó, na saída, né? Vou chamar aqui, sei lá, A igual a 1, igual a isso. Igual a isso. Né? Poderia fazer isso aqui. E aí, ó, eu retornaria aqui. Return. Isso, calma, isso aqui se eu estiver fazendo a derivada, tá? Derive sig, sei lá, tá? Seria o quê? Seria A que multiplica 1 menos A. Não é isso? Poderia fazer isso. Mas vamos raciocinar aqui comigo. Olha só. Lembre que a gente está armazenando na saída de cada neurônio a computação. A computação. E se esse neurônio tiver uma função de ativação sigmoide, tá? A sigmoide o campo A do neurônio. Já está lá gravado a computação. Então não precisa executar isso aqui de novo, tá? Então, se eu passar para a minha derivada da função sigmoide, se eu passar aqui para o x a saída já do neurônio com a sigmoide computada, então basta eu retornar, ó, não preciso fazer o cálculo de novo, basta eu retornar o x, 1 menos x. Então, se eu garantir que a entrada da derivada da função sigmoide é a saída do neurônio, que é o campo A da estrutura neurônio, tá? Basta eu retornar isso, eu não preciso computar novamente. Certo? Só que eu tenho que garantir que o que eu vou passar para a derivada da função sigmoide é a saída do neurônio e não o z. Tá? Geralmente, quando a gente quando a gente calcula a gente calcula a derivada em cima, a derivada da função sigmoide como a função, desculpe, a derivada da função de ativação como sua entrada é o z, geralmente a derivada a gente calcula tendo como entrada o z e não o a, que é a saída do neurônio, tá? Mas no caso da derivada da sigmoide, como a derivada da sigmoide é a própria sigmoide, tem como cálculo, a gente usa como cálculo a própria sigmoide, e a sigmoide já é a saída da função, então sua entrada é o A, não o Z. Ok? Bom, isso aqui era sig, né? Não era a derivada. Então vou voltar como é que estava antes. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, o seguinte. Lá no nosso
para a gente não perder o fio da meada do raciocínio aqui, ó. Lá onde a gente definiu, que foi no netmath.h, onde a gente definiu aqui. Onde foi que a gente definiu? Não, desculpa, foi no neuron.h, se eu não me engano. Aqui. Aqui a gente vai ter aqui, ó, o seguinte. A gente vai ter um campo que a gente pode chamar o seguinte, ó. O int vai ser uma flagzinha que a gente vai chamar de de derivada, imp de entrada, type de tipo, né? Tipo de entrada da derivada. A gente vai definir aqui o seguinte, ó. Se aqui for 0, a entrada da derivada para calcular a função derivada vai ser o z, certo? E se for 1, a entrada vai ser o a. Então, quando a gente criar um actfunc e esse actfunc for relacionado a sigmoide, tá? O derimptype vai ser 1. Quando for as outras, vai ser 0. Aí a gente vai garantir, sempre a gente vai ler esse derimptype para saber se a gente vai passar para a derivada o a do neurônio ou se a gente vai passar o z do neurônio. Certo? Entendido isso aí? Então, vamos lá. Voltando lá para o nosso netmath. Não lembro se estava no H. Não, a gente estava no netmath. Vamos deixar aqui logo no H, né, para a gente trabalhar. A gente vai ter aqui, ó, a função derivada, derive ident, né, float x, derive ident. Pronto. A gente vai ter um derive sig, a gente vai ter um derive relu. Ok. Pronto. Agora vamos para o nosso netmath.c e vamos criar elas, tá? Já criamos o derive int, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Derive sig. O nosso x, se a gente garantindo, e a gente vai fazer isso, que seja o a do neurônio, né, a saída do neurônio, então a gente só vai retornar aqui o seguinte, ó. Vamos retornar o a multiplicado por 1, ou desculpe, o x multiplicado por 1 menos x. Então o x vai ser a saída do neurônio, vai ser a própria sigmoide. Então aqui é como se eu estivesse retornando a sigmoide multiplicada por 1 menos a sigmoide. Derive sig. A derivada da função relu ela é simples de entender. Vamos lá. Ó. Veja que a função relu ela é composta por uma função identidade, se a entrada for maior que zero, ou por uma constante, se a entrada for zero, ou menor que zero, né? Então, ó, a derivada é simples, né? Então, a derivada da relu vai ser o seguinte, ó. Vai ser... se x for maior que zero, a derivada vai ser 1. Lembra, a derivada da função de identidade é 1. Caso contrário, a derivada vai ser 0. Vai ser a derivada da constante, né? Derivada de 0 é 0. Independente do valor de x. Ok? Pronto. Criamos todas as derivadas. Agora, ó, já alteramos lá no neurônio para, ao invés de ele aceitar uma função, um ponteiro de função para função de ativação, ele vai aceitar um tipo estruturado que contém 2 ponteiros de função, mais a indicação se a derivada da função de ativação ela recebe como entrada a saída do neurônio ou se ela recebe como entrada o z. Ok? A saída do neurônio está sendo representada pelo campo A do neurônio e o z que está aí no desenho
do slide está sendo representado pelo campo Z do neurônio. Certo? Pronto. Vamos agora então dar prosseguimento ao nosso roteiro de atualização da nossa rede. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no roteiro, fazer uma pesca aqui no nosso roteiro. Então, já criamos o tipo estruturado ActiveFunc, já alteramos o tipo estruturado do neurônio. O compute out, né? O compute out a gente ainda não alterou. Porque no compute out, ou a gente já alterou? Não, a gente alterou o compute out, perdão. Já alteramos o compute out, né, do neurônio. Vamos confirmar aqui, mas a gente já alterou o compute out, né? Vamos lá. Neuron.c. A gente alterou o compute out. Pronto, perfeito. Alteramos o compute out. Então, o próximo passo agora vai ser... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Próximo passo aqui da gente vai ser mexer mexemos no NetMath, né? Então, o próximo passo foi o NetMath, se eu não me engano aqui, né? Vamos confirmar aqui rapidinho. NeuralNet H, próximo passo. Vamos lá. Vamos abrir a neuralnet.h. Neuralnet.h. Bom, o que acontece aqui? Quando a gente está calculando o gradiente, dá uma olhadinha aí para o slide, tá? Deixa eu ir para o slide aqui, para ver se eu movimento o cursor para vocês verem aqui. Então, dá uma olhadinha aí no canto inferior direito, o nosso slide, tá? Eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, tá? Lembrar de uma coisa aqui. Quando a gente estamos em um determinado passo, estamos calculando os deltas, estamos calculando os gradientes. Isso pode ser os neurônios de saída, como também qualquer neurônio de qualquer camada, tá? Acontece o seguinte, quando a gente for calcular os neurônios da camada anterior, a gente tem que passar os deltas e os pesos desses neurônios para os neurônios da camada anterior calcularem os seus deltas. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, veja aqui, ó, se eu começo aqui na camada de saída. O delta 4 e delta 5, ó, aqui do passo 1, por exemplo, eles são utilizados no passo 2, ó, para calcular o delta 2. Então, o delta 2, ele faz parte do neurônio da camada anterior, imediatamente anterior, né? Então, a gente tem que passar esses deltas que a gente acabou de calcular de uma camada para a camada anterior. E aí também a gente utiliza os pesos, né? Veja que a gente utiliza aqui no delta 2, a gente utiliza o W3, o W4, o W5 e o W6. Esses pesos fazem parte dos neurônios da camada seguinte. Então, a gente tem que passar sempre para a camada anterior, para o cálculo dos seus deltas, dos neurônios, né? Das suas camadas, ou da sua camada. A gente tem que passar os pesos, tem que passar também os pesos dos neurônios que a gente acabou de calcular os deltas, além dos deltas, tá? Então, esses pesos, os pesos e o delta de cada neurônio, eles vão ter que ser armazenados em uma estrutura. A gente vai ter um vetor do tipo essa estrutura, que vai ser passado sempre para a camada anterior, quando a gente for fazer o cálculo do gradiente da camada anterior, tá? É por isso que o nome é backpropagation, né? A gente está retropropagando esses parâmetros, tá? Eu vou chamar esse tipo que a gente vai criar aqui de backparams, tá? Então, a gente aqui, ó, lá no nosso neuralnet.h,
Eu vou criar esse tipo para representar esses parâmetros que a gente vai passar para trás na rede. Ok? Type def. Deixa eu ver se não aconteceu. Deu uma travadinha aqui, gente. Rapidinho. Deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa. Tá tudo ok. Então, vou chamar isso aqui de backparam. Params. Ok? O que é um backparams? É o delta e os pesos de um neurônio da camada seguinte, que vai ser passado para trás, certo? Então a gente vai ter que armazenar aqui no backparams. Vamos ter que armazenar aqui um vetor de pesos e vamos ter que armazenar aqui o delta do neurônio, que vai ter a informação que vai ser passada para trás. Como vão ser vários neurônios, que a gente vai ter que passar de todo mundo, obviamente que a gente vai ter um vetor de backparams, tá? Então deixa eu ir de novo lá no slide, dar uma olhadinha aí no canto inferior direito. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Vamos imaginar que eu estou calculando o delta 4 e o delta 5, tá? Aí eu calculei o delta 4, o delta vai ser armazenado lá na estrutura do neurônio, a gente colocou uma propriedade para isso dentro da estrutura, um campo para isso dentro da estrutura. Calculamos o delta 5, beleza? Para calcular agora o delta 2, que é da camada anterior, e o delta 3, a gente vai precisar do delta 4 e do delta 5, tá? E a gente vai precisar dos pesos, ó, W3 e W5 desse primeiro neurônio. A gente vai precisar dos pesos W4 e W6 desse segundo neurônio. Então, para cada neurônio, eu tenho um backparams, tá? Que vai ser passado para trás. Onde vai ter o delta e os pesos. Onde vai ter aqui no outro o delta e os pesos. Então, lá no algoritmo, quando a gente estiver implementando, tá? Eu vou guardar em um vetor do tipo backparams essas informações. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer e é por isso que a gente tem que ter esse tipo estruturado aqui para representar isso. Ok? Pronto. Então é isso que a gente tem que fazer. Agora vamos fazer o seguinte, né? Agora vamos para o nosso, de fato, o nosso algoritmo, tá? Porque até agora a gente só está preparando o meio de campo para a gente construir, codificar o algoritmo, né? Agora vamos de fato para o nosso algoritmo, tá? Então o que a gente vai precisar fazer aqui agora? Agora a gente vai para o neuralnet.c, neuralnet.c. Opa. E aqui, ó, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é alterar o feed forward. Por quê? Vamos lá. Quando a gente está calculando o que é o feed, vamos lembrar o que é o feed forward, tá? O que essa função aqui faz? O que essa funçãozinha aqui faz? Ela percorre todos os neurônios de saída da rede e para cada neurônio ela faz o compute out. Porque o objetivo do feed forward é retornar a saída predita dos neurônios de saída da rede. Certo? Então a gente computa cada saída em out e retorna todo o vetor out. Só que aqui o que é que está faltando? Está faltando a gente gravar essa saída no campo A de cada neurônio de saída, certo? Então é justamente isso aqui que a gente vai fazer, ó. A gente vai pegar cada neurônio de saída e gravar no campo A desse neurônio a saída que acabou de ser computada, tá? Então a única alteração que a gente vai fazer é essa aqui. Então, a gente vai pegar aqui, ó, para facilitar aqui, né?
vamos dizer o seguinte, ó, que o neurônio que a gente está mexendo é o net.outneurons-i. Então, ao invés de a gente trabalhar com isso tudo aqui, a gente só trabalha com nêuron, tá? Então, a gente vai ter aqui nêuron, pronto. E agora, a gente vai pegar o próprio nêuron e alterar seu campo A, para ter o valor que acabou de ser computado. Pronto. Só isso. Ok? Ok. Agora é o seguinte, ó. Uma vez alterado o feed forward, certo? A gente agora vai começar o nosso algoritmo. Certo? E aí, o que é que consiste o nosso algoritmo, basicamente? Basicamente, o nosso algoritmo consiste em a gente atualizar os gradientes e criar os deltas, tá? Na verdade, na ordem inversa, criar os deltas primeiro, atualizar os deltas primeiro, para depois atualizar os gradientes. E no fim de tudo, alterar os pesos e os bias em função desse gradiente, tá? Então a gente vai ter uma função para fazer isso. Essa função, ela vai ser uma função recursiva. Por que ela vai ser uma função recursiva? Porque lembre, eu começo com os neurônios de saída, calculo os deltas e os gradientes dos neurônios de saída, pego esses deltas e gradientes, jogo num vetor de backparams, chamo a função recursivamente novamente, porque ela vai fazer a mesma coisa para a camada anterior. E aí eu vou fazendo isso recursivamente até chegar na entrada na camada que tem as entradas do nosso neurônio, tá? Eu vou chamar essa função de update delta grade, que é justamente o que a gente está fazendo. A gente está atualizando o delta e está atualizando o gradiente. Vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui, tá? Vamos lá. Void update delta grade. O que a gente vai precisar? Eu vou precisar da rede, né? Eu vou precisar o seguinte, como essa função é recursiva, né? Eu vou precisar de uma camada de neurônios na qual ela está calculando os deltas. E depois chamar a função de novo, passando a camada de neurônios conectada a essa camada. Tanto vai ser recursiva, então eu vou ter que ter um vetor de neurônios, né? E eu vou ter que dizer quantos neurônios tem nessa camada. N neurons. Ok, que mais? Bom, eu vou precisar também da entrada, das entradas e das saídas das amostras. Porque lembre, se eu estou computando os neurônios... Olha lá o slide, ó, o primeiro passo aqui ó, do slide, certo? O slide aqui, ó, no canto inferior direito. O primeiro passo é a gente calcular os deltas dos neurônios da camada de saída. Só que para calcular o neurônio da camada de saída, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter, para cada neurônio, a gente tem que ter o y predito e a gente tem que ter o y é real, ou seja, o y da amostra, para calcular o erro e multiplicar o erro pela derivada da função de ativação. Então, o delta de cada neurônio de saída depende disso. Então, a gente vai ter que ter ó, o x das amostras e vamos ter que ter o y das amostras. Certo? Vamos ter que ter o vetor backparams. Não é verdade? Por quê? Porque, lembre, quando eu for atualizar a camada anterior, eu tenho que passar os deltas e os pesos dos neurônios que eu acabei de calcular da camada corrente. Isso vai estar armazenado num vetor backparams. Cada elemento desse vetor são informações de um neurônio da camada seguinte, ok?
o delta e os pesos. Vou chamar isso aqui de params, ok? E precisamos também saber, ó, a quantidade de backparams que a gente tem, tá? Então aqui a gente vai ter o chamar de n params. E aqui, ó, a gente vai começar a implementar a nossa função, certo? Deixa eu ver se não está faltando nada. Aparentemente está ok. Bom, exatamente isso. Bom, vamos lá. Olhando para o passo 1, eu estou calculando os deltas dos neurônios de saída, que é diferente do cálculo do passo 2, que é o cálculo dos neurônios das camadas intermediárias. Só que quando eu estou aqui dentro da função, eu não sei em que camada eu estou. Lembra, essa é uma função recursiva, tá? Mas tem uma coisa que me indica, que é o params. Por quê? Porque se eu estou na camada de saída, eu não passo parâmetro nenhum, porque eu não tive outra camada lá na frente que calculou algum delta. Então, da primeira vez que eu chamo o update delta grade, eu vou chamar para calcular os neurônios de saída. Eu vou passar nulo aqui, ó. Nulo. Params vai ser nulo, tá? Então, ó, o que acontece? Se params for nulo, aqui a gente está fazendo o cálculo, vai fazer o cálculo, ó. Cálculo dos deltas de saída. Ok? Mas para calcular os deltas de saída, ó, a gente vai ter que ter as saídas preditas, né? Lembra que eu chamei lá, ó, olhando no slide, eu chamei cada saída de y barra, né? Na verdade, esse barra não é um barra, é um circunflexo, né? Lá no inglês eles chamam de hatch. Vamos chamar de y hatch. É um vetor, né? Porque eu tenho várias saídas. Y hatch, tá? E o meu y hat vai ser o resultado do feed forward da rede. Então vamos ter um feed forward da rede, onde a gente vai passar a rede e onde vai passar o x. Ok? Beleza. Aqui, ó, vamos preparar o nosso back, vamos ter aqui o nosso vetor backparams, que vai ser preenchido com os deltas que a gente for calcular aqui e os pesos dos neurônios, para serem passados numa nova chamada de update delta grade para a camada anterior. Então já vamos alocar um vetor aqui para armazenar esses parâmetros, né? Então vamos criar aqui, ó, backparams. Vamos alocar aqui, tá? Vamos alocar aqui. Malloc size of backparams. A quantidade vai ser igual ao número de neurônios que a gente tem aqui, né? Porque veja, cada neurônio é que tem o sigma e os pesos que a gente vai armazenar aqui nesse vetor, tá? Então, cada posição desse vetor são informações referentes a um neurônio da camada atual que a gente está calculando os deltas e os gradientes. Então, isso aqui vai ser N nêurons. Ok. Pronto. Agora a gente já está preparado para percorrer os neurônios dessa camada e calcular os deltas e os gradientes, tá? Então vamos percorrer. T2 é igual a 0, I menor do que N nêurons, I mais. Beleza. Vamos lá, ó. Se for... Aliás, aqui a gente não está fazendo o cálculo ainda não. A gente está fazendo o quê? Calculando as predições
da rede. Ok. Beleza. Então aqui sim que a gente vai calcular os deltas e os gradientes da camada de saída. Ok? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui, né? Se for nulo, vamos lá. Olhando para o slide. Vamos lá para o slide. Canto inferior direito aí da tela. Se for nulo, a gente vai pegar aqui, ó, y barra menos y e multiplicar pela derivada da função de ativação. Só que veja, ó, tanto sendo a camada de saída, né, que é com parâmetros nulo, ou não, que é com parâmetros preenchido com alguma coisa, a gente vai ter a derivada, ó, da função de ativação, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos calcular aqui a derivada da função de ativação aqui fora, ó. Vamos chamar aqui, ó, float derive igual a, vamos lá, para calcular a derivada, a gente vai pegar, a derivada não é aqui não, perdão, é aqui dentro. Para a gente calcular a derivada do neurônio, vamos pegar o neurônio aqui, chamar de nêuron igual a neurons i, é neurons i, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos ter aqui a derivada. A derivada é o nêuron. Lembre, act, func. Lá dentro a gente tem o derive, que é a derivada, tá? Só que a derivada é o seguinte, ó. Ou eu passo o A para calcular a derivada, ou eu passo o Z. Isso depende de quê? Isso depende de se o nêuron act func ponto der imp type, lembram disso? Der imp type, se for igual a 1, eu não preciso botar o igual a 1, porque 1 é considerado verdadeiro, tá? Então basta eu testar o der imp type, tá? Se ele for verdadeiro, então, ó, se for 1, a gente, deixa eu lembrar aqui o que é que a gente, se for 1, cadê? Se for 1, é o Z. Se for 0, é o A. Não lembro se foi dessa forma que eu fiz, mas vamos considerar assim. Se for 1, a gente passa o Z no cálculo, tá? Caso contrário, a gente passa o A. Ok. Aqui é nêuron. Tá certo aí? Tá, vamos lá. Então a derivada vai ser o nêuron derive Z ou nêuron derive A, dependendo do tipo de entrada. Certo? E onde é que está esse nêuron derive active function? Tá certo, tá tudo ok. Então calcula a derivada. Essa derivada vai ser tanto usada para o cálculo dos deltas internos quanto dos deltas externos, delta da camada de saída, tá? Mas se for nulo, certo? Se for nulo, aí aqui a gente vai ter o cálculo do... o que a gente pode chamar aqui? Podemos chamar aqui de... Não, vamos fazer o seguinte, né? Se for nulo, a gente vai ter um erro. Lembra? Olá, slide, passo 1. Se a gente tiver com parâmetro nulo, a gente está na camada de saída, estamos no passo 1. Para calcular o delta, a gente usa um erro, né? O erro é o y hat do iésimo neurônio subtraído da iésima amostra de saída, da saída da iésima amostra.
Ok? E aí, ó, vamos armazenar o delta. Calcular o delta e armazenar o delta nesse neurônio. Então, o delta desse neurônio vai ser o erro multiplicado pelo derive. Pronto. Perfeito? Perfect. Beleza. Caso contrário, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Aí, bom, agora já vai ser um pouquinho mais complexo, tá? A gente vai ter que calcular aqui o seguinte, né? A gente vai depender agora, para calcular isso, do params, né? Ou seja, significa que o params não é nulo e que a gente já passou aí um vetor de backparams dentro desse params. Lembrando que o params ele tem cada posição do params desse vetor, a gente tem informação de um neurônio da camada seguinte, tá? Vamos analisar direitinho isso aqui no slide. Bom, vamos entender essa coisa aqui, né? Então vamos lá, ó. Depois que eu calculo aqui, ó, os deltas, né? Nesse caso aqui, o delta 4. Depois que eu calculo o delta 4, calculo o delta 5, né, de qualquer camada, não necessariamente seja a camada de saída, tá? Eu vou lá no meu params, quer dizer, eu tenho um back params, dentro do back params, certo? Eu vou armazenar o quê? Eu vou armazenar o delta 4 e eu vou armazenar aqui, ó, os pesos W3, W5, certo? Isso vai ser uma posição, primeira posição do back params, e na segunda posição do back params vai ser do outro neurônio, tá? Onde eu vou ter o delta 5 e também eu vou ter o vetor de peso. Só que nesse caso agora aqui eu vou ter quem? Eu vou ter o W4 e o W6, né? W4 e W6. Ok? E aqui eu fecho o meu vetor back params. Então o que acontece? Ó? Esse back params vai ser passado como parâmetro através do parâmetro params. Ó, vai ser passado chamando o update delta grade de novo, para calcular agora o delta 2 e o delta 3. Certo? Por quê? Porque o delta 2 ele precisa, ó, do W3, né? O delta 2 ele precisa do W3 e do W4. E precisa do delta 4 e do delta 5. O delta 3 ele precisa do delta 5 e do W5 e do W6. Ok? Então vamos lá. Ó. O que acontece aqui? A gente vai ter que fazer um loop, certo? Em params, onde cada elemento de params, lembre, ó, eu tô aqui, ó, tá? Deixa eu mudar de cor aqui para a gente poder desenhar sobre o branco. Cadê aqui? Vamos desenhar sobre o branco aqui com outra cor, tá? Então veja só. Vamos imaginar que o meu vetor de params está relacionado. Essa cor aqui não está arriscando. Espera aí, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos pegar uma outra cor mais escura. Bom, eu estou aqui, ok? Vamos imaginar que o nosso params são as informações dos neurônios dessa camada aqui, tá? Porque a gente está calculando agora os deltas dessa camada, ok?
Então vamos imaginar que a gente está nesse neurônio. Estamos no iésimo neurônio. Aqui é o iésimo neurônio, ok? E aqui é o caésimo params, tá? Então, quando o I está aqui e o K está aqui, ó, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que dizer que meu delta 2, ó, meu delta 2, ok? Ele vai ser o quê? Ele vai ser o caésimo params, ok? Vamos lá, params, o caésimo params. O que do caésimo params para calcular o delta 2? O iésimo peso, olha lá, o iésimo peso, weights, I, multiplicado pelo delta 4 do caésimo params. Ponto delta. Então vamos lá, vamos ver como isso aqui funciona. Tá? Se for para calcular delta 2, o K, o I, ele é 0. Se for para calcular delta 3, o I, ele é 1. Vamos ver como isso aqui funciona? E o K vai variar, né? De 0 a 1. Então veja, no cálculo de delta 2, o I, ele é 0. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Ó? Weight 0, se o K for 0, tá? Weight 0 é W3. Então vamos lá. É W3 multiplicado por quem? Pelo delta do caésimo neurônio. O caésimo é esse. Então vai ser multiplicado por delta 4. Opa, delta 4. Depois, ó, o K vai passar a ser esse cara de cá. Certo? Vou somar o resultado disso. Agora o K, ó, vai ser quem? Vai ser 1. Então, o iésimo peso, o I é 0, ó, o iésimo peso do caésimo params é agora quem? W4. Ó, o iésimo peso, o I é 0, tá? O iésimo peso do caésimo params é W4. Tá? Então, ele agora aqui vai ser W4 multiplicado por quem? Pelo delta do caésimo params, que é o delta 5. Então, quem vai ser delta 2? Vai ser W3 vezes delta 4 mais W4 vezes delta 5. Certo? Agora vamos lá para o cálculo do delta 3. Tá? Então, delta 3, o I agora está aqui. Ó. O iésimo neurônio vai estar aqui. Então, ó, vamos usar essa mesma regra aqui, né? O delta 3, deixa eu apagar isso aqui. O delta 3, para o cálculo dele, vamos usar a mesma coisa aqui. Quando o K é 0, ponto, esse aqui é o delta 3, tá? Weights, I, é isso? Vezes paramos K, ponto delta. Então vamos lá. Então o que, é que a gente vai fazer? Quando o K é 0, quem vai ser o weight Z? Vai ser, ó, veja agora o I, para o delta 3, o I é 1. Então o weight Z agora, ó, vai ser W5. Certo? Quando o K é 1, tá? Perdão, ainda o K é 0. O delta do parâmetro K0 é delta 4. Ó, delta 4. Certo?
Agora, quando o K passa a ser 1, certo? O weight zoom vai ser W6. Ok? Então, ó, a gente vai ter aqui o W6 multiplicado pelo delta agora do params K sendo 1. Então, o delta vai ser o delta 5. Delta 5. Então, o cálculo do delta 6 vai ser quem? W6 vezes delta 4 mais W5, desculpa, W5 vezes delta 4, W5 vezes delta 4 mais W6 vezes delta 5. Então, a ideia agora aqui, para a gente calcular o delta, se ele não for da camada de saída, é fazer um loop no params e a gente calcular o delta com esses valores que a gente pega do params, tá? Então, vamos lá. Vamos mudar aqui para o código. Então, ó, se a gente não for uma camada de saída, né, a gente aqui vai ter que fazer um loop. Vou usar o K agora, porque já está usando o I, né? No back params, tá? Na verdade, no params, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um K menor igual a N params K mais mais. E aí, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o nosso nêuron delta, vamos lá, mais igual, a gente está acumulando, né? Params K ponto weights I multiplicado por params K, exatamente o que a gente fez lá no quadro, ponto delta. Tá? Quando a gente terminar de fazer esse somatório, a gente vai multiplicar agora pela derivada da função de ativação. Então, a gente vai ter o nêuron delta, vai ser vezes igual, né, a derivada que a gente calculou lá atrás da função de ativação. Ok? Bom, pessoal, como o vídeo já está ficando muito longo, tá? O algoritmo ainda não terminou. Então, o que é que a gente fez até agora? A gente verificou, estamos dentro do algoritmo ainda, tá? Então, a gente verificou se na camada corrente ela é de saída. Se ela for a camada de saída, a gente computa os y predito de cada neurônio de saída, para que, quando a gente for calcular os deltas de saída, a gente está testando aqui, ó, tá? A gente precise ter o erro para fazer esse cálculo, né? E o erro é baseado nos y preditos de cada neurônio I, né? Menos a iésima amostra que a gente passa como parâmetro para o treinamento, tá? E aí o delta é calculado multiplicando esse erro pela derivada da função de ativação, tá? Se essa camada não for uma camada de saída, aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar os parâmetros que foram previamente calculados da camada seguinte, foram passados para cá, para calcular o delta e, no final das contas, a gente ter toda a camada com os deltas calculados, certo? Vamos terminar por aqui, porque o vídeo já está ficando muito longo. No próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular os gradientes, tá?
e a gente vai chamar a função recursiva para a gente continuar o algoritmo com as camadas anteriores, tá? Só que antes de chamar a função recursiva, a gente vai ter que preencher o backparams com esses deltas e os pesos do neurônio que a gente está calculando aqui dentro dessa chamada. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.